capítulo 27, do versículo até o versículo 23. Com toda a referência e contexto da palavra. Contexto da palavra, a lei acerca das heranças. Versículo 1. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Geliade, filho de Marque, filho de Manassés. Entre as famílias de Manassés, filho de José, estes são os nomes de suas filhas, mulher: Macra, Noa, Ogra, Milca, Tirza. No livro de Números, capítulo 26, versículo 33, está escrito assim: E de Semida, a família dos Semidaísta, de Éfer, a família dos Eferitas. Versículo 33. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filho homem, senão filha mulher. Os nomes das filhas de Zelofeade foram Macra, Noa, Ogra, Milca, Tirza. O versículo 2 do capítulo 27 de Número. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo, versículo 3: Nosso pai morreu no deserto. Não estava entre a congregação dos que congregaram contra o Criador do céu e da terra, na congregação de Coré, mas morreu no próprio pecado e não teve filhos. No livro de Números, capítulo 14, versículo 35. E o Pai Eterno eu, Pai Eterno, falei assim: farei a toda essa má congregação que levantou contra mim neste deserto, se consumirão, aí falecerão. Versículo 4 do capítulo 27 de Números. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio das suas famílias, porquanto não teve filho homem. Dá-nos uma possessão entre os irmãos de nosso pai. No livro de Josué, capítulo 17, versículo 4, está escrito assim: contexto da palavra, a herança da meia tribo de Manassés. Versículo 4. Esta, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de José, filho de Nun, diante dos príncipes, dizendo: o Criador do céu e da terra ordenou a Moisés que se nos desse a herança no meio de nossos irmãos, pelo que, conforme o dito do Pai Eterno,
ele deu a herança no meio dos irmãos de seu pai. O versículo 5 do capítulo 27 de Números. E Moisés levou a sua causa perante o Pai Eterno. No livro de Êxodo, capítulo 18, versículo 15, está escrito assim: Então disse Moisés a seu sogro: é porque este povo vem a mim para consultar o Pai Eterno. O versículo 6 do capítulo 27 de Números. E falou o Pai Eterno a Moisés, dizendo, versículo 7: as filhas de Zelofeade fala retamente, certamente elas dará a possessão da herança entre os irmãos de seu pai. A herança do seu pai fará passar a elas. O versículo 8: e falará aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, homem, então farei passar a sua herança para as suas filhas mulher. Versículo 9: e se não tiver filha mulher, então a sua herança darei a seus irmãos. Versículo 10: porém, se não tiver irmãos, então darei a sua herança aos irmãos de seu pai. O versículo 11: e se também o seu pai não tiver irmãos, então a sua herança darei a seu parente, aquele que ele for o mais chegado da sua família, para que possua isto. Aos filhos de Israel será por estatuto, direito, como o Pai Eterno ordenou a Moisés. No livro de Números, capítulo 35, versículo 29, está escrito assim: estas coisas vós serão por estatuto de direito a vossas gerações, em todas as vossas habitações. O versículo 12 do capítulo 27 de Números. O contexto da palavra: o Iau, o Pai Eterno, anuncia a morte de Moisés. Versículo 12: depois disso o Pai Eterno Iau a Moisés: sobe este monte de Abarim e vê a terra que tem dado aos filhos de Israel. No livro de Números, capítulo 33, versículo 47, está escrito assim:
ao monte de Brataim e acamparam-se nos montes de Abarim, defronte de Nebo. O versículo 13 do capítulo 27 de Números. E havendo visto, então será recolhido teus povos, assim como foi recolhido o teu irmão Arão. No livro de Números, capítulo 20, versículo 24, está escrito assim: contexto a palavra a morte de Arão. Versículo 24: Arão recolhido será os seus povos, porque não entraram na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebelde foste a minha palavra nas águas de Merimbá. O versículo 14 do capítulo 27 de Números: porquanto rebelde foste no deserto de Zim, na contenda da congregação, ao meu amado, meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Essas são as águas de Merimbá, de Gade, no deserto de Zim. O versículo 15: então falou Moisés ao Yahweh, o Pai Eterno, dizendo, versículo 16: o Criador do céu e da terra, dos espíritos de toda a carne, põe um homem sobre esta congregação. No livro de Números, capítulo 16, versículo 22, está escrito assim: mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Criador do céu e da terra, dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem e diviginar-te a tu, tanto quanto a toda essa congregação? É uma pergunta. No livro da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 9, está escrito lá assim, contexto da palavra: perseverança no meio das provações, segundo o exemplo de Iausha, sobre o exemplo de Cristo. Versículo 9: além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nós corrigirem, e nós reverenciamos, não nos sujeitamos, muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos. Vou ler de novo o versículo 9 do capítulo 12 da carta dos Hebreus. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para que nós corrigissem, e nós irreverenciamos, não nós sujeitaremos, muito mais ao Pai dos Espíritos, para vivermos.
O versículo 17 do capítulo 27 de Número: que saia diante dele e que entre diante deles, e que faça sair e que os faça entrar, para que congre a congregação do Criador do céu e da terra não seja como ovelha que não tem pastor. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 2, está escrito assim: contexto da palavra, Moisés nomeia Josué o seu sucessor. Versículo 2: disse ele: da idade de 120 anos sou eu hoje, já não poderei mais sair e entrar. Além disso, o Criador do céu e da terra me disse: não passará o Jordão. No Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículo 36. Contexto da palavra: a seara e o cefeiro. Versículo 35. E percorria Jesus toda a cidade e aldeia, ensinando-nos na sinagoga e deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e molestia entre o povo. No nome original do Yahshua, no versículo 35, percorria Yahshua todas as cidades, aldeia, ensinando na sinagoga deles, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e molestia entre o povo. Versículo 36. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andava desgarrado entre como ovelha que não tem pastor. Versículo 37. Então disse os seus discípulos: a seara realmente é grande, mas poucos são os ceifeiros. Versículo 38. Rogai, pois, o Criador do céu e da terra das searas, que mande ceifeiro para a sua seara. O contexto da palavra: Josué é designado para sucessor de Moisés. Versículo 18. Então disse o Criador do céu e da terra a Moisés: toma para ti Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Versículo 19. E apresenta perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá a ele o mandamento aos olhos deles. No livro de Deuteronômio, capítulo 31, versículo 7, está escrito assim: contexto da palavra: a vitória sobre os medianitas. Versículo 7.
E pelejaram contra os medianitas, como o Criador do céu e da terra ordenaram a Moisés, e mataram todo varão. O versículo 20 do capítulo 27 de Números. E põe sobre ele da tua glória, para que obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. No livro de Números, capítulo 11, versículo 17, está escrito assim: então eu descerei ali e farei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre ele contigo. E levarão o cargo do povo, para que tu só não leve. Versículo 21 do capítulo 27 de Números. E se porá perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim perante o Pai Eterno, conforme o seu dito sairão, e conforme ao seu dito entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. No livro de Êxodo, capítulo 28, versículo 30, está escrito assim: Êxodo 28, versículo 30. Contexto a palavra Urim e Tumim, versículo 30. Também porá no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que esteja sobre o coração de Arão. Quando entrar diante do Pai Eterno, assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração, diante do Pai Eterno, continuamente. O versículo 22 do capítulo 27 de Números. E fez Moisés como o Pai Eterno ele ordenaram, porquanto tomou Josué e apresentou perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Versículo 23 para terminar. E sobre ele pôs as suas mãos, e ele deu o mandamento, como o Pai Eterno ordenara a Moisés, pelas mãos de Moisés. No livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 28,
para terminar. Manda, pois, a Josué e esforça, e conforta, porque ele passará diante deste povo, e fará possuir a terra que vivereis. Este foi o capítulo, o livro de Números, capítulo 27, do versículo 1 até o versículo 23. Bíblia João Ferreira de Almeida, corrigida fiel, com toda a referência e contexto da palavra. Que o Pai eterno, Criador do céu e da terra, de Abraão, Isaque e Jacó, abençoa todos nós com saúde e livra nós de todos os maus. Até o próximo vídeo, se for da vontade dele, se ele quiser. Boa noite para todos. Até o próximo.